Se segure em algum lugar, ou se sente, ou se não, fique à vontade. Você pode passar esse vídeo e ignorar completamente. Mas você vai ouvir o que você deixou de ouvir por não poder ser falado dentro da nave da igreja, dentro das salas de aulas das EBDs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E aqui você vai acompanhar situações que não deveriam ser compartilhadas com a massa, por questões éticas, morais e ministerial, pastoral, não importa a situação, mas muita coisa não poderia ser dito, até porque fugiria da ética e da moral. Então nós não podemos fugir destes dois princípios e sem poder violá-los, certas coisas ou certos assuntos não é conveniente serem debatidos ou colocados em pautas na nave da igreja ou dentro das salas de aula. Então você vai ouvir o que não pode ser dito lá, mas aqui você vai ter uma visão geral. Se você ficou até aqui, siga comigo esta viagem. Graça e paz. A paz do Senhor. Shalom. Como você está vendo, essa tem sido a lição usada nesse trimestre. Nesse domingo nós fecharemos a trajetória de 13 salas. E de já, quero convidar a você que não participa das escolas das EBDs a participar conosco. É um trabalho muito importante. Como você está observando na tela, o comentarista desta lição é o nosso pastor, Dr. Douglas Batista. Aí você pode acompanhar mais abaixo. A supremacia das Escrituras é o tema discorrido nesse trimestre, com todas as salas. E para desenvolvimento do nosso pensamento, nós dividimos esse trimestre em 3 grupos. No primeiro grupo, nós temos as lições de 1 ao número 3. No segundo grupo, nós temos as lições referentes número 4 a número 7 e incluindo a número 13. E por fim, nós temos o último grupo, o terceiro grupo dessa trilogia, que é da lição de número 8 à lição de número 12. Nós não vamos aqui transcorrer os seus temas para a gente ganhar tempo. Você que é participante da EBD, com certeza você teve a oportunidade de poder apreciar os ensinamentos dados pelos seus professores referente a cada lição aqui citada. Dividir desta forma para que nós possamos fazer a nossa análise mais precisa e também ganhar tempo, né? Como você pode observar pelo tamanho do vídeo, a nossa análise aqui é de um apanhado geral. E para aprimorar este pensamento, nós organizamos estes grupos da seguinte forma. Como você pode acompanhar aqui comigo na tela, em grupo horizontal e grupos vertical. Você conhece o entendimento quando nós estamos falando do ponto de vista vertical e no ponto de vista horizontal. Pensando nisto, nós organizamos os conteúdos do nosso trimestre neste formato. Que este formato possa melhorar ou lhe ajudar a entender o que nós estudamos e como nós estudamos. Esta aqui já é o princípio da nossa análise. Este é o esqueleto central. Então, se você não imaginou nisso, o nosso trimestre ficou dividido nesta forma que você está vendo. Na parte vertical, no G1, que eu quero nomear desta forma, no G1 nós temos a lição de número 1, a lição de número 2 e a lição de número 3. E continuando na parte horizontal, em uma ordem cronológica, nós temos o G2, que é o segundo grupo. Nós temos as lições da de número 4 ao número 7 e a número 13.
Isto na linha de entendimento horizontal. Seguindo a cronologia, na vertical, nós temos no G3, a lição de número 8, a lição de número 12. Então, observe que nesta proporção, nós temos 2 grupos na condição de vertical para um grupo que é para a condição horizontal. Ou seja, o grupo vertical sobrepõe o grupo horizontal, como sempre. E aqui nós já temos uma grande mensagem para nós, tá? Da parte vertical para a parte horizontal. Isso significa dizer o quê? Que o grupo G1 e o grupo G3, ele, segundo os princípios das lições, eles foram e são constituídos pela divindade. E no grupo horizontal, que é a parte que cabe aos homens, nós temos instruções, métodos, para melhorar ou para receber e se desenvolver naquilo em que Deus tem nos entregado. Ok? Como fica mais fácil compreender as lições olhando por esse prisma, neste panorama? Eu espero que eu tenha já lhe ajudado o suficiente para expandir sua visão. Que, na verdade, esse é um dos principais interesses da existência deste canal. Fazer com que você possa crescer na fé, se desenvolver na palavra e ter frutos poderosos para a sua vida, o suficiente para abençoar a sua casa. Vamos continuar a nossa viagem e fazer com que você possa se lembrar ou se relembrar, fazer uma reprise do que você assistiu no primeiro mês deste trimestre, as lições recorrentes a cada domingo, neste vídeo, nesta postagem, nesse projeto. Aqui nós temos o nosso primeiro grupo, que é o G1, na parte vertical. E aí nós temos as respectivas lições e os pontos que abordaríamos de cada lição. Nós não vamos abordar e pontuar cada ponto referente respectivamente a cada lição, senão vai ficar muito longo a nossa fala e cansativa, obviamente. A nossa intenção aqui é lhe trazer o que não foi mostrado para vocês no decorrer dos trimestres. O que você aprendeu neste primeiro grupo foi que o cânon sagrado que nós dispomos, ele foi construído por mais de 40 autores em um prazo ou período de 1.600 anos. Ao longo deste período foi escrito o que nós conhecemos. E este material, ele não foi escrito pela vontade do homem e nem pelos seus caprichos, ou seja, segundo as suas próprias intenções. Nós aprendemos que neste grupo nós tivemos a certeza de que estas escrituras foram inspiradas, foram inspiradas e reveladas para o homem, segundo a necessidade de cada povo, em seu espaço geográfico, especificamente. E mesmo comparando estes textos que, a princípio, foram preservados oralmente, através de parábolas, contadas de geração para geração, e preservada até o início da escrita, estes textos, comparando eles em nosso tempo com os originais, eles são fidedignos. Isso nós aprendemos no decorrer deste primeiro grupo das lições. Apesar de todas as ciências da arqueologia, dos textos, da crítica textual e tantas outras ferramentas de análise, de pesquisa, de filtro, enfim, que foram usados para dar autenticidade destes materiais, para nós, a maior prova da sua fidelidade em sua totalidade está na batalha que Jesus teve com Satanás no monte, a batalha do tá escrito. Vocês recordam isso?
e exatamente é Mateus capítulo de número 4. A grande batalha que Jesus teve no monte com Satanás, num período do seu sacrifício, do seu jejum de 40 dias, já no finalzinho, conhecido como a Batalha do Tá Escrito, para nós, ali é a maior prova da fidelidade das Escrituras. Porque nós temos, de um lado, Satanás dando testemunho e o próprio Cristo, né, se defendendo com o mesmo material que Satanás estava acusando. Ou seja, o material base daquela batalha era um só, que era as Escrituras. Agora, um ponto muito interessante aqui, que a Escritura é esta. O nosso comentarista não abordou isto na lição, até porque eu compreendo, eu entendo, eu pude entender a sua linha de raciocínio. Tá? Mas deveria ser dito, porque a batalha do Tá Escrito, o Novo Testamento, ainda não existia. É muito importante nós sabermos deste detalhe. Por que eu friso isto? Porque nos dias atuais existe uma corrente que quer abolir o Velho Testamento, torná-lo obsoleto, sobre a premissa de que Cristo já cumpriu a lei, Cristo já cumpriu tudo o que estava proposto a seu respeito. Então, não há necessidade de mantê-lo. Vamos ficar apenas com o Novo Testamento, porque é a parte que nos interessa. Este é o pensamento, esta é a linha que nós estamos diariamente sujeitos a barrar com ela em uma rua qualquer, em uma circunstância qualquer da vida. Agora, veja isto. Na batalha do Tá Escrito, o Novo Testamento ainda não existia. Então, como é que esses querem, por todos os meios, fazerem com que o Velho Testamento se torne obsoleto? É impossível. Porque em uma visão geral ou simplista, o Novo Testamento é uma tradução do Antigo para as gerações futuras, revelando o próprio Cristo e o trabalho excepcional do Espírito Santo, revelando os mistérios que Deus tinha para o homem antes que o mundo existisse. Então, se nós abrirmos mão da existência do Velho Testamento, como é que nós vamos chegar ao entendimento perfeito sobre estas coisas? Como é que vamos interpretar o Novo Testamento se a ferramenta, o princípio básico que é a base da sua estrutura, ou seja, a sua estrutura é o Antigo Testamento? Como é que nós vamos compreender o Novo Testamento? Isso é inaceitável. Esse é o primeiro ponto deste bloco. O segundo ponto que eu quero ressaltar é a preocupação das convenções, exclusivamente ou especialmente da nossa convenção, em publicar um material desse para ser ensinado para nós. Tá? Esse é o segundo ponto. É o segundo ponto que eu desejo frisar. Porque, veja bem, para quem estas lições estão sendo ensinadas? Para uma igreja de 2000 anos. Tá? Nós temos 2000 anos. E em 2022, em plena era tecnológica, nós somos obrigados a nos submeter a esses ensinamentos. Você pode dizer assim, mas que coisa horrível é essa? Sim, você vai ver como é tão grave isto. Porque os entendimentos dos nossos pastores é somente um. A sua preocupação, as suas preocupações, também se resume em uma. Na estruturação do povo, da igreja. Esta crise sanitária nos revelou o quanto nós somos frágeis. O quanto nós não acreditamos
ou temos dificuldades, isso ficou bem claro nesse período, nesse curso desta crise sanitária, que a nossa fé em relação à palavra, ela é frágil, é sensível, muito sensível. Mostrou que nós não temos a fé suficiente para passarmos por uma tribulação. Não temos. Não temos. Essa crise deixou isto revelado e estampado em todas as faces deste planeta. Nós não temos estruturas. Embora que conhecemos a verdade, que nos rendemos à mensagem do Evangelho, mas revelou-se que nós somos frágeis. E a preocupação destes homens é uma só, porque os ventos de doutrinas se fortaleceram, se multiplicaram e engoliram milhares, e feriram outros. E muitos estão à beira da morte, afundados em traumas psicológicos, em tantas outras coisas. Você pode dizer, eu não sou assim. Certamente você é um daqueles que botou uma placa na frente da sua casa que não receberia visita no meio dessa circunstância da vida, para não dizer uma outra coisa aqui. Isso é humilhante. Imagina como ficou a expressão do dono da igreja. Porque o poder de repreender tais coisas, de combater tais flagelos, é nosso, é da igreja. E nós nos sujeitamos, mesmo com direitos constitucionais, nós recuamos. Em nome da civilidade, pelo amor de Deus. Então nós temos que aprender sobre estas coisas novamente, tudo novamente. Nós temos que saber que Deus está preocupado em alimentar o seu povo e o seu alimento é verdadeiro, o seu alimento é fiel. Foi Ele quem nos outorgou, foi Ele quem nos ofertou, foi Ele que tornou isso possível, acessível. Nós temos que voltar para a sala de aula para aprender sobre isto, que a inspiração da palavra foi pelo Espírito Santo, sobre o sopro do Espírito Santo, sobre a vida de homens no passado. Nós temos que aprender novamente a estruturação da nossa fé, que é o Espírito Santo que mantém a fidelidade e a preservação desta palavra em dias atuais, em meio às turbulências. E com isto, manter-nos em pé de alguma forma, crendo ou reavivando a nossa fé de que estas coisas é uma verdade. Imagina esta situação. E este conteúdo não está sendo ensinado, não está sendo transmitido, não é para os nossos amigos. São para nós, para nossos irmãos. Esta é a preocupação. Isto está sendo ensinado novamente para nós. Nós somos obrigados a passar novamente por estes ensinamentos, porque parece que nós não aprendemos. E a prova está no nosso comportamento, no transcorrer desta crise sanitária. Também existe uma outra face neste quadro. É que os pregadores anticrise, tá? Agora, com o retorno aos púlpitos, a mensagem que era pregada antes não está funcionando hoje. Você consegue compreender isto? As mensagens que nós ouvíamos antes desta crise, hoje elas estão sendo pregadas, mas não estão sendo aceitas pelo povo. Então os pregadores, eles têm que se remodelar novamente, eles têm que se estruturar novamente,
porque a forma, os métodos que eram usados não funcionam. Isto deixou bem claro. Então todo mundo tem que se organizar. E a pergunta que fica no ar é que não adianta, tá? Você que é mensageiro, que é pregador da palavra, não adianta, não insista em continuar com os métodos usados antes da pandemia. Porque não funciona, eu vou lhe dizer por que não funcionam. Porque foram os primeiros a se esconderem. Foram os primeiros a bater as suas portas, recuarem. Ah, mas nós não temos prova disso. Não temos. O silêncio é o suficiente. Fala muito mais além do que nós podemos imaginar. E agora retornam aos púlpitos como se nada tivesse acontecido. Para com isso. O povo está adoecido, o povo está enfermo. Isto é visível no semblante dos irmãos. A nave da igreja está com o semblante abatido. E você quer continuar com a pegada antes? Não dá. Você quer continuar? Tá, me mostre quantos foram curados deste vírus. Quantos foram restaurados no meio da crise em que estavam entubados ou hospitalados? Me mostre os que se levantaram. Então não funciona. Não funciona. Todos temos que nos remodelar. Isto é fato. E muitos estão perdendo a oportunidade disto. A escola bíblica, ela é livre. Você não paga um centavo. Tá? Você está ouvindo os seus pastores, você está ouvindo aqueles que cresceram junto com você, que vocês conhecem. Não posso imaginar outra forma da igreja prestar auxílio ao seu povo. Essa é uma das ferramentas cruciais que é o ensino. Agora você precisa fazer alguma coisa, você tem que se dispor, tá? Você tem que encontrar uma forma, um tempo, se organizar novamente e voltar à sala de aula. E a sala de aula não existe uma outra tão qualificativa que a nossa EBD. Você pode observar a partir deste ponto o quão é importante o trabalho da CPAD, das convenções, em ensinar um material como esse. A partir deste projeto você pode observar a importância e a preocupação que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. Olha a forma, olhe para nossas lições e observe como é que Deus está trabalhando no meio do seu povo. Agora, o efeito não pode ser o esperado se você não participar. Aí você vai dizer, você pode questionar, então Deus pode estar perdendo tempo? Não, ele não está perdendo o seu tempo. O risco que está acontecendo, o que é possível acontecer, é Deus levantar outro em seu lugar e botar lá no seu lugar uma outra pessoa. Mas Deus não trabalha em vão. Se fosse assim, a sua palavra voltaria vazia, e ela não volta vazia. E quando montava este pensamento, quando eu concluí, eu pude ver claramente a preocupação do Espírito de Deus para com o seu povo. Deus está preocupado conosco, porque Ele conhece as nossas fragilidades. Então, meu irmão, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não sei, pule, esperneie, grite, não sei. Faça alguma coisa. Mas alguma coisa tem que ser feita. E esse ponto de partida é você quem dá. É você que deve fazer. Esse ponto de partida ele tem que nascer de você, para que possa contagiar outros e assim sucessivamente.
porque a igreja de Cristo, ela não é mecânica, ela é orgânica, é viva. E o maior e um grande meio para entender isto é quando se acende uma fornalha. O fogo começa por um gravetinho, tá? O fogo começa por um gravetinho. De um graveto, o fogo se alastra e queima tudo o que está presente. Então eu sou esse graveto. Você também é este graveto. Talvez você não se considere ou possa se considerar o bambambam, não sei. Mas sou o gravetinho. Você também é. Então desse graveto pode surgir um grande incêndio. Você entende a metáfora? Eu sei que você compreende, você é inteligente. E isto se aplica a exatamente isto. Observando o nosso esquema, você observa que existe um grupo de lições estruturada horizontalmente, ou seja, que espera da gente. O que nós devemos fazer, o que é preciso você fazer, o que precisa ser feito. Isso é do homem. E simplificando a mensagem, Deus já está fazendo a parte dele. Agora compete o homem fazer a sua, para que as coisas aconteçam, para que as coisas dê certo. É difícil aprender isso novamente, né? Eu imagino que seja muito difícil. E no G2, nós temos as respectivas lições com seus pontos. Essas seriam as pautas segundo cada lição. Seria muito importante se fizéssemos isso, pontuá-las cronologicamente, mas fazendo assim, ficaria muito extenso este vídeo. E neste bloco, nós voltamos literalmente para o primário, onde nós vamos observar a estrutura da Bíblia em Velho e Novo Testamento. Vamos observar a ordem em que estão organizados os livros do Novo Testamento. Vamos aprender novamente a formação das doutrinas reveladas tanto pelas epístolas como pelos evangelhos, a inspiração que os homens, ou sobre o comando de quem estes homens agiram. Nós estamos falando dos 12 apóstolos. Aqui nós também vamos observar que a construção do Novo Testamento se deu a partir do segundo século, ou seja, ele foi construído entre o ano 45 e 110 depois de Cristo, e que somente no segundo século, a partir do segundo século, este material é organizado em um único volume, formando o Novo Testamento. Isso aqui é o primário, é o que nós aprendemos no discipulado, tá? Isso é o que nós aprendemos no discipulado. Eu quero que você entenda a visão que o Espírito está tendo em relação à sua igreja, de entendimento, de compreensão, de ação, de reação. Estas coisas nós não temos. E nós não temos um espírito de covardia. Tá? Isto implica dizer que nós não somos covardes. Existe um pior do que este. Eu imaginava que não existiria um pior do que um covarde, mas existe. E quando eu descobri, eu fiquei horrorizado, que é o omisso. Esse é o pior de todos. Entre o covarde e o valente, nós temos o omisso. Como é que se combate a omissão? E o Espírito de Deus está preocupado com isto, literalmente. Porque o dever e a obrigação
de preservar, de estudar, de ler e de viver o que está sendo lido e praticar o que foi aprendido é crucial para a existência da igreja aqui na terra. Isto é assunto da nossa terceira lição, que está neste bloco. A lição de número 13. Nós vamos ter ela agora domingo que vem. Desde já eu estou reforçando mais uma vez. Crie forças, participe da IBD. É importante, você está perdendo a oportunidade de restauração das suas forças. Restauração da sua fé. Precisamos reviver, meu irmão. E nesta lição é que nós vamos aprender sobre estas coisas. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto Cristo não voltar, dizendo de outra forma, nós temos que nos manter neste pensamento. Qual? Ler a palavra periodicamente? Não. Se observarmos o exemplo do rei Davi, ele meditava todo dia. Então é a partir deste exemplo que temos que tirar para a igreja. Então o que se exige de mim e de você, igreja, é que medite na palavra todos os dias. Todos os dias. Que você tenha prazer em ouvir a palavra. Que você tenha prazer em apreciar as revelações da palavra. Mas você sabe quando nós perdemos este prazer, esta vontade de lermos a palavra, quando ela se torna insípida. Ou quando você diz que já sabe de tudo. Meu irmão, isto aqui é um problema, tá? É um problema. Esses que dizem que já sabem de tudo, você vai observar na lição seguinte, na lição que vem, o risco que estes correm quando propagam tal coisa. E ainda neste bloco, aprendemos que existem instrumentos dentro da igreja que foram constituídos para preservarem essas doutrinas, estes ensinamentos, essas culturas. E uma dessas ferramentas eu tenho ouvido com muita frequência homens batendo no peito e se titulando serem a própria ferramenta, que eu fico preocupado. E me refiro dentro de muitas à ortodoxia. Nós seguimos a linha da ortodoxia pentecostal. Mas o problema é que a gente tem observado pessoas dizerem ortodoxos, que francamente provoca até náuseas quando se ouve e quando se para refletir sobre suas vidas preguiças. Essa ortodoxia pregada, levantada por estes, acaba descendo de ralo abaixo. Porque parecem que não aprenderam nada e nem sabem o que é que significa de um ortodoxo. E neste ponto eu quero me estender um pouco, porque é preocupante, eu vejo nisso. Porque uns se levantam e ele, com filtros ortodoxos, começam a anular. Aí você pode virar para mim assim, peraí, e o que é que você defende? Literalmente, eu também sou um ortodoxo. Porque eu velo pelo conceito da ortodoxia. Mas eu não uso suas ferramentas para interpretar a palavra. E então o que significa ser um ortodoxo? Um ortodoxo significa literalmente aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou doutrina. E isso faz de nós também um ortodoxo. Mas como ele disse, eu não uso as ferramentas da ortodoxia para a interpretação do texto. E tudo isto pode ser relativizado.
Sim, pode ser relativizado. Porque dependendo da circunstância, a outra parte, em contrapartida, não deixa de ser um heterodoxo. Mudando a forma, essa contrapartida vai me tratar como se eu fosse heterodoxo. Então, o termo ortodoxia, ela é um termo que pode ser relativizada. Vai depender do ponto de vista. Dentro do ponto de vista ortodoxo pentecostal, fora desta linha, as outras são heterodoxias. Mas, como eu lhe mostrei na exemplificação anterior, se invertermos o cenário para a outra parte, nós aqui seremos heterodoxos. Então você imagina como o jogo de palavras pode ser complicado? E por conta disto, acaba pressionando tantos ou calando outros, usando estes meios. Tá? Qual um meio simplista em fazer isto? Chamando a contraparte de herege, de herético, de heresia. É isso que significa heterodoxia. Enquanto a ortodoxia declara que representa a visão correta. E aonde é que está o problema nisso aqui? Está, como você pode ver aqui na tela, o seguinte: os seus princípios. O princípio em que a ortodoxia é fundada sobre princípios sistemáticos ou metafísicos e científicos. Compreenda de outra maneira. A ortodoxia, ela é o resultado de trabalhos feitos por homens que passaram pela história. Ou seja, ela é fundada com princípios filosóficos. E esse termo de sistemático ou metafísica, que é a palavra original, ela foi desenvolvida por um discípulo de Aristóteles. Quando esse organizava os seus materiais, os materiais do seu mestre, e ao final de todo o processo de organização, de análise, ele chegou a um entendimento de que aquilo era uma forma científica de fazer uma análise precisa. E a palavra meta, como você pode observar aqui na tela, ela vem do grego. A palavra metafísica vem do grego, cujo prefixo meta significa além de. Isso implica dizer que ela vai além do que se possa observar. Ou seja, as suas ferramentas, elas transcendem a visão humana, com princípios filosóficos. Em resumo, os métodos metafísicos nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. E qual é o grande perigo aqui? Quando eu uso a ortodoxia e suas ferramentas na interpretação da Bíblia. Está bem aqui, em relação às suas ferramentas. Nós temos a lógica com a ciência. O que é que a ortodoxia está deixando bem claro aqui? É que a fé não tem espaço na sua análise. Você compreende a gravidade em quando nós ouvimos homens dizerem que interpretam parte ou porções bíblicas segundo a ortodoxia? É isto aqui, ó. É isto aqui. Eles pegam a lógica, a razão, com ferramentas científicas, anulando a fé, a revelação do Espírito Santo. A lógica e a ciência não podem explicar as revelações do Espírito Santo.
A lógica e a ciência, elas divergem com a fé. Elas podem trabalharem juntas? Podem, mas a fé tem que sobrepor. Você entende quando elas trabalham junto? Somente neste cenário. Quando a fé sobrepõe a lógica e a ciência, aí tudo vai bem. Mas quando estas duas anulam o poder da fé, elas se tornam obsoletas no que se refere à explicação, tradução dos textos sagrados. Então, como podemos observar homens dizendo que são ortodoxos e que, segundo a ortodoxia, interpretam a Bíblia? Isto é preocupante. Então, estamos dentro de um cenário, em um grupo, que é o G2, em que compete o homem fazer. E dentro dessa competência, o homem que se blinda contra o seu Deus. Agora você consegue ver a dificuldade do Espírito Santo trabalhar no meio dessa igreja? Você pode observar a partir deste ponto de vista a dificuldade ou o trabalhão que o Espírito Santo tem pela frente para desbloquear a mente dos fiéis para que possam atingirem a perfeição? A perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus? Meu irmão, usando estas ferramentas, isto vai ser somente uma proposta, um sonho, um ponto, uma pauta. Não vai ser realidade na sua vida, você tem que se desprender. O título de ortodoxo, no que se refere aos princípios, é relevante. Mas o uso de suas ferramentas não são. E só podem ser relevantes se a fé sobrepô-las. Se a fé sobrepor. Quais são os métodos? Quais são as ferramentas da ortodoxia? Observe aqui na tela. Nós temos o método indutivo, nós temos os métodos dedutivos, nós temos o hipotético dedutivo, nós temos dialético, nós temos o fenomenológico e entre outros. Você acha que a fé tem espaço em um desses aqui para interpretar a palavra? É sério isso aqui, muito sério, preocupante. Então, meu irmão, se vista direito do título de ortodoxo. Tá? Se vista direito. Esclareça até que ponto vale a sua ortodoxia. Explique para o povo quais os meios que você usa para interpretar a Bíblia, para interpretar os textos sagrados. Com isto, você dificulta a vida de quem tem necessidade de ouvir uma palavra. Porque com isto você se posiciona horizontalmente e anula verticalmente. E não é isso. A vida do cristão, ela é vertical e horizontal. Nós dependemos do espiritual para subsistirmos no natural. Nós dependemos das coisas de Deus, das revelações do Espírito Santo, para crescermos na fé, nos desenvolvermos na fé, para produzirmos dentro da casa. Então não anulem a fé dos pequeninos. Então, quando você ouvir alguém dizer que resolveu tais problemas segundo a metodologia ortodoxa, é isso aqui que ele está usando para interpretar a Bíblia, para interpretar as Sagradas Escrituras. E depois chega nos púlpitos e começa
para não dizer aqui uma outra coisa, para o povo. E o povo fica dormindo, cansado, porque não coincide o que está sendo falado com a sua vida pregressa. Todos temos que nos remodelar. Repito nessa frase. Ok? Todos temos que fazer isto. Nós temos que rever os nossos conceitos. Porque a vinda de Cristo é eminente, é uma realidade. E nem com isto a igreja está conseguindo se alegrar. Imagina a situação. Como é que isso é possível? É simples. Está aqui o desenho na sua frente, porque essa dificuldade tanta de nós trazermos o nosso povo de volta para as atividades. Porque o povo está cheio de filosofias. É isso que eu quero dizer para você. A igreja, os membros, os fiéis estão entupidos de filosofias, de ideologias partidárias, de conceitos individualistas, que você não pode romper, que se romper, você se arrebenta, você é excluído, você não recebe oportunidade mais, os seus amigos se afastam de você. Não é, pois tente fazer, para você experimentar isto na veia. Isto é uma realidade, e nós não podemos fugir desta realidade. Nós não podemos ser mais do que isso, nós não podemos nos omitir. E o que tem que ser feito? Restaure a sua fé nas bandeiras que você se rendeu no início da sua caminhada com Cristo. Filon tentou fazer isto no primeiro século. Filon tentou fazer isto nos primeiros séculos. Veja o que aconteceu com ele. Fazer o quê? Interpretar, pregar a Bíblia usando a filosofia. Ele foi a causa de um concílio poderoso na época. E o resultado deste concílio foi a excomungação dele. Ele foi exonerado da sua posição eclesiástica. Ele foi considerado herético por tamanha ousadia. Outro exemplo típico e poderoso antes de Filon, e atestado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele fez uso da filosofia para pregar o evangelho, o resultado, meu irmão, foi desse tantinho, ó. Desse tantinho. Ele fez uso. E ele chegou à conclusão de que não valia a pena usar mecanismos da filosofia para pregar o evangelho. A mensagem tinha que ser simples, como foi vista por todas lá no Calvário. E quando ele voltou ao princípio original da sua mensagem, os resultados foram outros. Aí ele chega para os seus filhos tessalônicos dizer que nem por filosofia, nem por ciências, é que ele apresenta a palavra, mas com evidências, com poder do Espírito Santo. E isto, meu irmão, só se tem quando se usa a fé, tá? Só quando se usa a fé é que estas coisas são visíveis aos olhos do povo. É quando se torna uma realidade na vida do povo. Use a fé, restaure a fé, tá? Precisa você acreditar novamente nas suas bandeiras, independentemente de quem fala ou deixe de falar, as ferramentas que estão sendo usadas ou deixem de ser usadas. Os homens trabalharam para que esta ferramenta, a Bíblia, estivesse hoje acessível, e ela está. Você tem um volume, tem vários volumes na sua casa,
Quem é que lhe impede de consultar, você tirar suas próprias conclusões? Quem é que está lhe impedindo? Por acaso você tem uma espada empunhalada mirando o seu pescoço agora na sua casa? Agora onde você está assistindo este vídeo? Que lhe impeça de ter sua própria interpretação? Então você poderia perguntar para mim, e então, meu irmão, quais são as tuas ferramentas? Quais as ciências que você usa para a interpretação dos textos sagrados? Eu faço uso de uma ferramenta poderosa, desenvolvida por Lutero. Tá? Poderosa. E como ferramentas secundárias, eu uso a hermenêutica. Ainda que seja uma ferramenta desenvolvida pela filosofia, mas ela é independente e se aplica a tudo. Mas como eu lhe disse, secundária. Porque a minha ferramenta primária é a exegese, aonde a escritura é a sua própria intérprete. E foi desenvolvido neste grupo este pensamento de que a Bíblia interpreta-se por si só. Agora a questão é quem é que acredita nisso? Quem é que acredita que a Bíblia interpreta a si mesma? Quando você mostra fatos com contexto e pretexto, o povo ainda fica com as orelhas em pé, com dificuldade de entender. E quando eu ouço, e quando eu presencio tal coisa, esse tipo de afirmação, que muitos dizem que a Bíblia interpreta a si mesma, eu vejo que nem eles mesmos acreditam. Mas é uma ciência que eu uso, que eu tenho o prazer de usar. E como secundária, eu uso a hermenêutica para o projeto final. Contudo, nós chegamos ao nosso terceiro bloco dentro do nosso esquema. Como você pode observar, este também é vertical. E a mensagem da nossa lição, do nosso trimestre, é esta aqui. Deus preocupado com o seu povo. O Espírito Santo preservando a doutrina na vida dos seus filhos, reavivando a sua esperança, a sua fé. Deus sobrepõe, você compreende isso? Quando Deus sobrepõe, quando Ele está acima da minha vida, dos meus projetos, das minhas necessidades, meu irmão, a garantia das coisas se desenrolarem agora, quando eu é que sobreponho a visão, a revelação, as coisas que Deus tem nos mostrado, tem nos dado, tem nos ortogado, aí, meu irmão, vitória é uma promessa distante, porque o fracasso é iminente. Nós temos milhares de pessoas traumatizadas, porque os seus traumas sobrepõem a sua fé, o seu Deus. Você imagina como isso é difícil ensinar para uma pessoa traumatizada? Você imagina como é difícil a pessoa dizer que tudo vai dar certo para outra que está arrasada? Difícil de se colocar no lugar de outra que está na sarjeta e dizer que ele vai sair de lá? Você tem que mostrar as ferramentas certas. Se estas pessoas que estão em cárceres, oprimidas, se elas não conseguirem ver o seu Deus acima do que lhe aflige,
não vão conseguir sair tão facilmente. Às vezes nós criticamos, apontamos um dedo, às vezes apontamos os 10 assim. Se o da mão pudesse subir um pouquinho, ainda levantava os dos pés para poder ajudar. Ver a pessoa jovem, ver a pessoa aparentemente boa, bem, e por que que não faz isso, por que que não faz aquilo. A maioria dessas pessoas estão em uma batalha em que ninguém pode ver. Quem sabe o poder de uma depressão é quem viveu ela, quem conseguiu sair. Mas sequelas ficam. E a partir do momento que essas pessoas saem deste processo, elas têm que trabalharem em mecanismos de defesa para que não possam retroceder. Porque se retrocederem à situação que estavam antes, aí, meu irmão, para sair é complicado. E isto é bíblico. Imagine a situação do dependente químico, quando ele sai da habilitação, em determinado momento, em determinada situação da vida, ele vai sentir o seu corpo pedindo pelas substâncias que ele fazia uso. E a abstinência vai ser uma batalha, e é uma batalha horrível na vida destes homens e mulheres e tantos outros. Então, na visão eclesiástica, é isto que Deus tem para nós. Deus sempre tem o mais. Então vai depender de querermos este mais. E no nosso terceiro bloco, nós temos as respectivas lições com as pautas que seriam discutidas, né, que foram levantadas no decorrer de cada sala, onde nós vimos a redenção assinalada na lei e profetizada pelos profetas, revelando que o instrumento da salvação não é a lei. Isto é claro. Tá? Não é a lei o instrumento da salvação. E continua a participação que os profetas tiveram, os apóstolos, na exposição do Novo Testamento. A participação no Novo Testamento, ela só é uma realidade com a manifestação direta do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o agente que desenvolve todo esse processo salvífico e aonde ele é responsável em fazer com que o homem entenda sobre estes assuntos. Que assunto? Assuntos da salvação. Aqui se repete mais uma vez a implementação das doutrinas salvíficas, ou seja, doutrinas da salvação, doutrinas da glorificação e a doutrina da justificação. Nós só temos a ciência destas doutrinas por conta do Espírito Santo. Se não fosse por ele como agente revelador, nós não teríamos a ciência destas coisas. E uma das grandes discussões no mundo é sobre a eficácia, a veracidade dos textos sagrados. Resistindo a milênios, se mantém fiéis. O agente responsável por isso é o Espírito Santo. Que muitos tentam ocultá-lo ou tratá-lo como uma força. Ou seja, outras doutrinas surgem. Aqui temos a importância da ortodoxia pentecostal na preservação dessas doutrinas, mas segundo os elementos quais eu lhe mostrei, tá? Segundo os elementos, porque a lógica e a razão, e a ciência não podem interpretar as revelações do Espírito Santo, porque para elas é loucura.
Tá, já é pauta passada. Então, um agente que é o Espírito Santo, ele tem essa preocupação em manter essa preservação no coração do fiel. Porque se ele não fizer, as heresias, elas se infiltram. E quando elas conseguem se infiltrar, meu irmão, é o mesmo efeito de uma erva daninha em um jardim. Não consegue arrancá-la, estipá-la sem prejuízo. Não consegue. É por isso que o Espírito Santo, ele tem trabalhado nestes últimos dias, e através deste pensamento, nesta lição, eu posso ver a intensificação desse trabalho na vida dos fiéis, tão real. O que acontece se formos atingidos por essas heresias? A doutrina da glorificação, por exemplo, será corrompida e será um desastre para a igreja. Exemplificando, se deixarmos de acreditar que a vida continua na morte, com a morte, nós vamos acreditar então que morreu, acabou. Você consegue observar a gravidade disso? Se formos, repetindo novamente, se formos atingidos por heresias e se falharem as ferramentas, os mecanismos instituídos dentro da igreja para filtrar tais, teremos grande dificuldade para acreditar em uma cidade celeste, Nova Jerusalém, na glorificação de Cristo, no arrebatamento. Você está imaginando a seriedade disso? O retorno de Cristo para buscar a sua igreja, que está no arrebatamento. A glorificação dos santos. Você deixa de acreditar, meu irmão, em tudo isso. E você começa a viver como se o presente fosse o último dia da sua vida. Quando você ouve essa expressão na boca de fiéis, é um sinal gravíssimo de viver o momento, de viver o presente, sem saberem, estão feridos, estão machucados. Essas vertentes conseguiram atingi-lo. A vida para o cristão não se acaba na morte. Ela muda de endereço. Isto é o que nós aprendemos na doutrina da glorificação. Atingirmos a estatura perfeita. E no que se diz a santificação? Como é que vamos alcançar, sermos santos ou atingirmos a santificação se não acreditamos no primeiro princípio? Mas qual é o primeiro princípio? Da justificação. Observe a importância de estarmos na sala. Observe a importância que o Senhor tem conosco, de nos mostrar, de nos revelar o seu carinho, preocupado em fazer com que nós não nos esqueçamos destas promessas. Sim, promessas, sim. E qual é a garantia de que elas serão cumpridas? Primeiro, o Espírito Santo. É a primeira garantia, porque ele trabalha
para que estas promessas se cumpram, segundo o próprio Cristo, fundidas com a primeira. Eles são a garantia do cumprimento destas promessas. Aí você pode dizer criticamente: me dá uma prova da existência. Meu irmão, se você não acredita, se você deixa de acreditar, respeito isso inteiramente. Isso é um problema particularmente seu, somente seu, ok? Se você não acredita, se você tem suas dúvidas, sim, tenha suas dúvidas. É justificável ter suas dúvidas. Vivemos em um país democrático. Então você pode ter a opinião que você quiser. A nossa é segundo o que está escrito na palavra que nós recebemos do próprio Deus, através de homens selecionados. É isso que se trata o nosso segundo grupo de lições, ou terceiro grupo de lições. Estes homens não só entregaram o material, eles foram sistemáticos. Eles entregaram o material e foram organizando as pautas. O apóstolo Paulo é responsável pela implementação das doutrinas, da justificação, da glorificação dentro da igreja e tantas outras. Então essa é a importância. Este é o princípio básico. Que o Senhor, nosso Deus, possa esclarecer melhor a sua ideia, o seu pensamento. É isso que Deus tem para nós. E não vai ser o mundo que vai nos engolir. Nós vamos prestar conta. Não importa qual seja a sua posição dentro da igreja, você vai prestar conta. Se você foi engolido por estes monstros da heresia, de pensamentos faliciosos, meu irmão, que você possa ser restaurado em nome de Jesus. O que fazer? É só você tirar o poder que você deu à lógica e à razão com a ciência e transmitir este poder que você deu a estes e depositar na sua fé. Faça com que a sua fé sobreponha todas estas coisas. É necessário. Você sabe, você conhece que o justo não viverá sem fé. O justo não consegue viver pela razão, o justo não consegue viver pela lógica, o justo não consegue viver pela ciência, mas consegue viver sem elas. Tendo fé apenas. Porque é importante você entender uma coisa, quando eu digo isso, nós não temos aqui um boneco inanimado. Nós não temos um boneco onde é movimentado só pela fé e faz somente o que quer. Não. A fé, quando ela sobrepõe a lógica, a razão com a ciência, meu irmão, a racionalidade, ela é tão tremenda que ele impacta outras vidas. E outros pensamentos são restaurados, são mudados. É isso que acontece. Então, isso significa dizer que quando a fé sobrepõe a minha lógica, a minha razão e a ciência, elas entram em equilíbrio na minha vida. E eu não tomo decisões precipitadas. É isso que significa viver por fé. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, em nome de Jesus.